Salve família! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o seu professor e advogado criminalista, hoje aqui direto do nosso Evolução. E hoje vamos tratar sobre os crimes ambientais. É um assunto assim que eu achei melhor dividir em duas partes, porque hoje nós estamos vivendo muito, né, essa ação do crime ambiental, né? Desmatamento e tudo mais, tá cada vez maior, queimadas. Então, por isso, para dar uma maior atenção a esses temas, achei melhor dividir essa aula em duas para melhor compreensão dos senhores. Então, em semana posterior, vocês terão um complemento dessa aula. Então, hoje vocês ficam com a primeira parte de crimes ambientais, né? E se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, dá o joinha, né? Porque dá trabalho para fazer. Se não segue nosso Instagram ainda, vão lá no nosso Instagram, sigam. E aproveitando também para fazer o meu merchan, o meu site que está aqui embaixo já está oficialmente online. É isso, o pai tá on. E em breve lá no nosso site também terá dicas, né, sobre vários temas para vocês. Então, acompanhe a aula. Começando pela fundamentação, como trago para vocês, tem muitos crimes, né, que já vem desde a Constituição Federal. Então, onde que temos os crimes ambientais na Constituição Federal? Temos no artigo 225, parágrafo 3º, do qual diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Bom, como já bem trouxe em outros assuntos, só um artigo na Constituição Federal não é suficiente para definir todas as questões do crime, o crime tipificado. Então, digamos assim, o fato típico. Quais são essas condutas e atividades consideradas lesivas, né? Quais são as sanções penais e administrativas? Quais são os danos que podem ser causados e como podem ser reparados? E foi com isso que a Lei 9.605 de 98 foi criada, do qual ela traz que as sanções penais, né, e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências, né? Ela também estipula que essas ações do qual de crimes contra o meio ambiente são consideradas ações penais públicas e incondicionadas, ou seja, o Ministério Público tem total poder de impulsionar uma ação dessa. Então, a partir do momento que um crime ambiental é cometido, quando ele toma notoriedade e chega através das autoridades, né, seja através da polícia, seja através do Ministério Público, ou qualquer pessoa que acabe levando esses fortes indícios, as provas de que ali houve um crime ambiental, naquele momento será instaurado o inquérito policial. O inquérito policial, digamos, quando acaba sendo de uma forma mais grave, mas em si vocês vão ver que o crime ambiental é considerado um crime de menor potencial ofensivo, ou então, nesse caso, como eu já trouxe para vocês, inquérito, crime de menor potencial ofensivo não é inquérito policial. O inquérito policial, ele é dispensável. Então aí vai se instaurar um termo circunstanciado, para apurar essas atividades lesivas. E essa lei de crimes ambientais trouxe algumas inovações, algumas que eu já falei aqui agora, e vocês vão perceber do que eu estou falando agora. Então, ela trouxe a responsabilização penal das pessoas jurídicas. E isso está desde o artigo 3º da sua lei, do qual fala que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas de forma administrativa,
civil e penalmente. E o que quer dizer com isso? Que agora, porque normalmente em ação penal é difícil a gente observar, falar de punições da pessoa jurídica, né? Normalmente a gente vê pessoa física. Pessoa jurídica é uma empresa, por exemplo. Pessoa física é uma pessoa comum como todos nós. Então, assim, acabam tendo essas responsabilizações da pessoa jurídica. E vou trazer aqui quais são as punições que podem ser feitas para essas pessoas jurídicas. Senão, se fosse assim, muitas fábricas aí por aí iriam fazer o que deve né? E não seriam responsabilizadas pelo seu impacto ambiental. Outra inovação que veio com a lei de crimes ambientais foi a não utilização do encarceramento como norma geral para as pessoas físicas criminosas. Isso vem do artigo 7º dessa lei. E por quê? Isso é uma regra geral? Não. Norma geral. Mas, e quando se soma essas penas? Entendeu? Quando se fala disso, normalmente de uma pena individualizada, né? E tem suas exceções. E eu trago aqui agora para vocês. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem a pena privativa de liberdade quando tem os requisitos. Não é porque a pessoa cometeu um crime ambiental que ela vai responder em liberdade, que vai assinar um termo circunstanciado, que vai ter penas alternativas, né? E de forma autônoma. E quando que vai ser? Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Exceções. Aí vemos aqui, tendo o artigo 35 da lei, né? Da lei que estamos tratando agora, de crimes ambientais, e fala da pesca com explosivos ou substâncias tóxicas. Você já deve ter ouvido muito sobre isso. Esse artigo teve que ser colocado, porque realmente há muitas regiões e é fácil de se identificar o peixe que ele foi pescado, né, através de explosivos, porque um peixe que ele é pescado de forma normal, você vê que as boas condições, o cheiro, e normalmente quando é pescado com explosivo, ali na região das guerras, né, se encontra sangue. Então ali também, fora que essas substâncias, né, do explosivo já acaba sendo tóxico. Quando se mistura com peixe, aquele alimento ali já está impróprio. E muita gente já chega, aquele negócio, né? E a paciência, vai pescar, o cara quer pescar de explosivo, rapaz. O artigo 40 da lei, que fala de dano às unidades de conservação. E o artigo 54, que fala da poluição qualificada. Vamos tratar dos crimes de poluição qualificada mais na próxima aula. A culpabilidade, né? Também outros métodos de terem essa pena, né, substituída pela restritiva de direitos, quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja o suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. O que é mais comum ver isso? Quando a pessoa pela primeira vez ele pratica um crime ambiental, né? Quando aquela pessoa ali que está praticando aquele crime é uma pessoa que não tem noção de que aquilo é um crime ambiental, né? Quando é uma pessoa de boa índole, isso tudo vai ser avaliado na hora para que se busque a sentença. Entenderam? Fato importantíssimo. As penas restritivas de direito terão a mesma duração da pena privativa de liberdade, se forem substituídas assim. Então, se o indivíduo ele é condenado a fazer trabalho comunitário, por exemplo, um trabalho social, durante todo o tempo de pena que ele sofreria normalmente, né, essa pena, né, restritiva de direitos, ele vai cumprir
né, como se fosse uma restritiva de liberdade. Então ele é condenado a 2 anos de, né, de restritiva de, como se fosse 2 anos, né, uma pena mínima ali, pega uma pena mínima de 2 anos de restrição de liberdade, vai ser convertido em restrição de direitos, e assim durante 2 anos ele vai ter que cumprir o trabalho comunitário. Ou então ele pode também, assim, durante 2 anos ter que prestar, fornecer produtos para uma instituição carente, ajudar uma instituição carente. Tem vários outros tipos de restrição de direitos que eu vou trazer aqui para vocês. E, né, falando disso aqui, quais são essas penas restritivas de direitos? Aí, como eu disse, tem pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Primeiro, começando pelas pessoas físicas. As penas restritivas de direito para as pessoas físicas são, como eu já bem disse, prestação de serviço à comunidade, né? São tarefas gratuitas, prestem bem atenção, gratuitas, junto a parques e jardins públicos, por exemplo, né? Esse é um exemplo, né? Aí você tem que decorar ou é prestação de serviço à comunidade. E como, porque nesse caso aí vai se analisar de acordo com a prestação de acordo com parques e jardins públicos. Porque é uma maneira dele tentar se regenerar, entenderam? Por isso que tem uma relação com o meio ambiente. A interdição temporária de direitos, né? Então vamos como proibição de contratar com o poder público, ou seja, de poder participar de licitação e tudo mais. Ele fica totalmente proibido de participar de forma temporária, vocês vão ver o prazo, né? De receber incentivos fiscais ou de qualquer outro benefício pelo prazo de 5 anos em caso de crimes dolosos, né? E 3 anos em caso de crimes culposos. Vocês verem, crime ambiental, diferente de outros que eu trouxe para vocês dessa parte de legislação extravagante, crime ambiental cabe crime culposo, entendeu? A suspensão parcial ou total de atividades. Então, assim, aquela atividade que o indivíduo estava fazendo e que dali se deu origem a um crime ambiental, se ele continuar, se aquele tipo de atividade que ele estava exercendo não estiver obedecendo às prescrições legais, né, ou que embora aquelas prescrições sejam legais, ou embora ele tenha, né, autoridade para fazer aquelas atividades, mas ele não esteja cumprindo corretamente, então aí pode ser a suspensão parcial ou total da atividade. Vai se analisar de acordo com o caso concreto, de forma individual. A prestação pecuniária, que quando se fala de pecúnia, né, se fala de dinheiro. Então, assim, vai ser do pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública. Como a vítima? A pessoa pode ter por exemplo, crime ambiental. A gente fala também de crime contra o animal. O animal do indivíduo pode ter sido lesado. Falei em animal, tá vendo aí? Foi a deixa aqui, né? Falando de animal. E, como eu disse, pode ser a indenização para a entidade pública ou a privada que tenha um fim social, né? Quem tenha sido ali prejudicado. E essa importância dessa indenização será fixada pelo juiz em sentença. E, por último, temos o recolhimento domiciliar. Se trata do indivíduo que ele deve cumprir com suas obrigações, trabalhando, né, tendo uma vida comum, mas que ele deve permanecer recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado na sua moradia habitual. Ou seja, a moradia que ele, num processo, ele fixa ali como aquela é a moradia dele, aquela residência dele, naquele local que ele deve estar, entendeu? Como um livramento condicional, digamos assim, né? Uma progressão de regime, coisa assim do tipo.
Agora, e quando nós falamos das pessoas jurídicas, quais punições que podemos ter? As penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito para pessoas jurídicas. Quais são? A suspensão parcial ou total das atividades, né? É a mesma coisa quando eu falei da pessoa física, né? Se não estiver obedecendo as prescrições legais, né? Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, né? Então, quando ela está funcionando sem a devida autorização, para que esteja fazendo aquela obra, ou então em desacordo com a autorização concedida ou violação de disposição legal ou regulamentar. Como eu falei, né, ele pode até ter uma autorização para fazer aquela obra, mas tem, por exemplo, assim, o município ele acaba autorizando a obra, mas fala certos aspectos, por exemplo, ele fala assim, ó, nesse local você não pode desmatar, pois é uma área de mata atlântica, né? Então você não pode interferir. Isso eu vejo casos que eu tenho, né? Os casos aí já não são casos criminais, né? Mas tem uma relação criminal. Aí são casos de direito do consumidor, por exemplo, que o indivíduo ele quer colocar luz na sua residência, né? O caso do Luz para Todos. E aqui, né? A Coelba, que é aqui a entidade, né? Que fornece energia, ele sempre vem com uma desculpa dizendo que ali é uma área de proteção ambiental que o município não autorizou, blá 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 blá, blá. Só que ali não é uma área, entendeu? Eles tentam usar essa desculpa porque eles sabem que ali é uma área que é difícil acesso e tudo mais, mas tem um caminho ali autorizado pelo município em que podem ser realizadas aquelas obras. Então aquela coisa, tem todo um acerto de autorização para essas obras e que devem ser seguidos. A partir do momento em que ele sai de certo ponto, mesmo que todo o resto das obras sejam de acordo, se em certo ponto ele deixa de cumprir com essas obrigações, né, acaba fazendo algum desmatamento, acaba prejudicando de algum jeito, aí é interdição temporária, né, da obra ou do estabelecimento, né, até que se resolva todos os trâmites legais. E temos aqui a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenção ou doações. É como também trouxe para vocês da pessoa física. E esse prazo, né, não poderá exceder 10 anos. Mas também eu trago aqui para chamar a atenção de vocês. Essas são as penas restritivas de direito. Mas também pode ter cumulamente, né, de forma autônoma também, ou de outras formas, poderá ainda existir as penas de multa e a prestação de serviço à comunidade. As pessoas jurídicas também podem, aliás, é o que mais acontece. Então, assim, elas tem muitas, já devem ter ouvido falar de muitas fábricas que elas têm que pagar multa, além de todas as punições, né, que sofrem. E aquela empresa ela paga a multa, ela serviço à comunidade como para tentar repor o dano do qual causou, tem que fazer não sei quantas plantações de árvores, né? Então é muito interessante essa parte, porque a lei, vocês podem estar observando, ela não está pensando só em punir aquela pessoa, aquela empresa. Ela quer reparar, ela está mais preocupada em reparar o dano ambiental que foi causado. E aí, deste modo, a responsabilidade de reparar o dano é exatamente quem causou. Então é como se o Estado quisesse reeducar aquela pessoa, ressocializar, independente se é pessoa física. Como podemos ver, eles querem ressocializar até a pessoa jurídica. É muito interessante que hoje em dia cada vez mais estão se aplicando penas restritivas de direitos do que restritivas de liberdade, porque o Estado já começou a observar que a restritiva de liberdade não está mais dando tão certo assim na ressocialização.
E eu trago agora circunstâncias atenuantes, né? Isso, a explicação do que é circunstância atenuante, professor de penal de vocês deve explicar, mas dando uma adiantada, a circunstância atenuante é quando você tem quando você vai fazer o cálculo da pena, né? Tem a pena mínima, né? Só que podem subir, só pode ter uma qualificadora ali, né? Pode ter um agravante que eu vou trazer para vocês, mas tem as circunstâncias atenuantes que fazem diminuir aquela pena. Porém, mesmo que a pessoa tenha muitas circunstâncias atenuantes, nunca essa diminuição da pena pode estar abaixo do mínimo legal. Então, se a pena mínima é de 1 ano, ela tem uma circunstância atenuante, vai reduzir para menos de 1 ano? Não vai, entendeu? Assim como as circunstâncias atenuantes, se a pessoa tiver várias circunstâncias, além da qualificação e a pena máxima é de, como por exemplo homicídio. Homicídios é pena de 6 a 12 anos. Não me engano. Se a pessoa tiver várias circunstâncias atenuantes, tudo mais, tal, aí já chegou a 12 anos. Tem mais coisas. A pessoa pode chegar até 14 anos. Vai passar de 14 anos? Não. Ou vai passar de 12 anos? Não. Fica em 12 anos. Entenderam? Então, quais são as circunstâncias atenuantes? São aquelas que atenuam a pena, né, de acordo com o artigo 14 da lei, e que fala do baixo grau de instrução e escolaridade do agente. Aí você pode pensar, não, como é que a pessoa não sabe que está cometendo um crime ambiental? Gente, quando você chega, principalmente quem advoga sabe disso, mas quando você chega na zona rural, o homem do campo, ele não tem quase informação a nada. Aliás, até hoje é muito fácil chegar numa zona rural e encontrar pessoas que são analfabetas. E os casos que eu tenho, né, fora de criminal, os casos que eu tenho direito do consumidor, a grande maioria de luz para todos, eu vejo que há muitas pessoas que sem energia não tem acesso à informação. Sem acesso à informação, você não acaba sabendo dos seus direitos nem das leis que devem ser cumpridas. E com isso, você pode descumprir algumas leis sem saber que você está descumprindo uma lei. Então o homem do campo, às vezes, ele tá lá capinando, tá procurando vaselém e tudo mais, ele tá ali desmatando uma área de proteção ambiental e nem ele sabe que é área de proteção ambiental. E aí, nesses casos, é uma circunstância atenuante. E uma coisa que não vale só pra isso não, a gente tem a parte de crimes de erro, né? Que são circunstâncias até que a pessoa pode se livrar da pena. O professor de penal também vai tratar com vocês e segue esse mesmo entendimento. Temos aqui também o arrependimento do infrator, né? Manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Então é aquele que tenta voltar atrás. Ele viu a besteira que ele causou e ele mesmo, por conta própria, vai tentar reparar o erro ali. Não precisa de uma condenação para que ele faça isso. Aí já é uma circunstância atenuante. Temos a comunicação prévia pelo agente de perigo iminente de degradação ambiental. Então é aquele que fala assim, aqui da fábrica vazou não sei quantos litros de óleo no rio, viu? Vai poluir tudo. Vocês aí tomem um jeito aí de cuidar para que a galera não se contamine. Então, a colaboração com os agentes encarregados de vigilância e do controle ambiental. Mesmo, além disso, imagina, aí é assim, além dele avisar, ele também tenta ajudar a combater tudo isso. E isso é uma circunstância que acaba como os mistérios, que até hoje ninguém sabe de onde que veio o óleo, né, que estavam circulando nas praias do Nordeste, né, do litoral do Brasil, né, foi mais pela região Nordeste, lá na região Sudeste não chegou com tanta intensidade aqui, mas aqui no Nordeste, vocês sabem bem como foi sofrido. E é um crime ambiental gravíssimo. E até hoje não sabem quais são os responsáveis por esse crime.
vamos para circunstâncias agravantes. Agora é para aumentar a pena, entendeu? Agora é para aumentar a pena. A conduta do indivíduo que ele pode fazer que aumente sua pena. Então, quais são, né? São circunstâncias que agravam a pena de acordo com o artigo 15 da lei de crimes ambientais, que fala de a reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então, o indivíduo, quando a gente fala, percebam bem, digamos que o indivíduo ele já foi preso por roubo. Aí, posteriormente, depois de cumprir pena e tudo mais, ele é pego, né, fazendo desmatamento. E aí, nesse caso, o cara entra esse agravante? Não, porque ele fala exatamente que são a reincidência de crimes de natureza ambiental. Então, se aquele indivíduo, aconteceu, por exemplo, uma vez que eu vi, um indivíduo estava carregando vários animais no carro, animais silvestres, né? Os animais foram apreendidos. Depois vou falar com vocês também sobre a apreensão. E ele assinou termo circunstanciado, fez tudo certinho, foi livre. Anos depois, o indivíduo preso de novo carregando animais silvestres. Aí já entra a questão de reincidência. Perceberam a diferença? E também quando o agente cometeu a infração. Ter o agente cometido a infração quando? E aí eu vou trazer para vocês várias circunstâncias agravantes de acordo com esse inciso segundo. Que o agente, quando ele comete infração, quando é para obter vantagem pecuniária, ou seja, ele comete aquela infração para obter dinheiro. Então ele está vendendo animais silvestres, né, para obter dinheiro fácil, né? Ou então ele está desmatando uma área de proteção ambiental para vender aquela madeira, né, que é uma madeira boa, um pau-brasil, uma Mata Atlântica, né, uma madeira da Mata Atlântica, a qualidade é ótima, né? Então, quando através o indivíduo, né, ele está coagindo outra pessoa para a execução do material da infração, aquele indivíduo que a outra pessoa, ele sabe que é errado, ele não quer fazer aquilo, mas aquele indivíduo ali está forçando ele a desmatar, por exemplo, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, uma situação agravante, como eu falei, a questão das praias, que afetou todo o litoral brasileiro, uma situação gravíssima, expôs, e foi um crime ambiental, não só por espalhar água ou óleo em todo o litoral, mas porque foi a perda enorme de muitos animais. A fauna, né, foi totalmente prejudicada, e é um agravante assim, que para esse crime que aconteceu, e que até hoje, como eu disse, não foram encontrados pessoas para serem responsabilizadas. Só aquele mesmo disse-me-disse, né, coisa do Brasil, concorrendo para danos à propriedade alheia. Alguns aqui eu só vou ler para vocês, gente, porque vou explicar os que são assim, possam ter maiores chances de cair na prova de vocês. Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso. Que regime especial de uso? Reserva indígena, por exemplo. Você não pode ir lá explorar as terras indígenas. Aí o pessoal, o pessoal sempre cresce, olha, naquela terra indígena tem ouro, né? O solo daquela terra indígena é totalmente fértil, né? Naquela terra indígena tem uma madeira de qualidade. A pessoa vai lá, tem que entrar. Como aconteceu uma vez aí, uma pessoa tentando entrar numa reserva indígena, e quando chegou lá, né, próximo à aldeia, imediatamente a polícia parou o indivíduo veio querer apresentar direitos, como tem direito de ir e vir, começou a exaltar o político do qual ele
dizia respeitar, né? Começou a falar um monte de coisa e tudo mais, só que direito de ir e vir não é absoluto, gente. Vocês têm que aprender isso. E aí, imediatamente ele recebeu voz de prisão. Temos aqui atingindo, né, áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos em período de defesa à fauna. Olha, importante. O que é esse período de defesa à fauna? Quando, por exemplo, é o momento de reprodução. Isso é importantíssimo para garantir, né, a reprodução da espécie. Porque quando você não respeita esse período de defesa, a fauna pode entrar em extinção, como muitos animais já foram perdidos, já foram extintos. Então, tem aquele período fixado para ser respeitado. Mas aí vem o ceboso, vai lá e parece que tem um prazer de matar os animais durante esse período. E aí impede a reprodução. E se um faz isso, outros fazem. E se um faz uma vez, ele vai repetir e fazer de novo. E com isso fica totalmente prejudicado a reprodução. E aí as chances de extinção daquela espécie animal são altíssimas. É por isso que tem esse atenuante. Inclusive acho que deveria ser maior. Acho que deveria ser até uma qualificadora. Quando esse tipo de crime é cometido, né, em domingos ou feriados, né, à noite também, em épocas de seca ou de inundações, importante ver isso, no interior do espaço territorial especialmente protegido, né. Então também leva a questão também da terra indígena, como disse, com emprego de métodos cruéis para abate e captura de animais. Tem muita gente que acha que é só porque pode matar, acha que assim, vou pra matar mesmo, tá tudo bem. Isso a gente vê muito a questão de abatedouros. É sempre investigado, muitos abatedouros abatem os animais, né, de maneiras cruéis, tem nenhum respeito. Muita gente vai falar assim, mas vai matar mesmo, né, não era pra matar. Vem a questão, né? Aí já vem, Luísa Mel. Vem assim não. Mas se é para fazer algo, tem que ser fazer da maneira correta. Tem que ter um pouco de dignidade, pelo menos, né? Já vai matar um animal, aí quer matar um animal de porrada. Não dá, né, gente? Mediante fraude ou abuso de confiança, né? Mediante abuso de direito de licença, permissão, autorização ambiental. Né? Aquela pessoa que tem autorização para explorar, né, aquele meio ambiente, mas ela acaba extrapolando, né, digamos assim, no interesse da pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiadas por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais da autoridade competente. Mais um que eu acho que deveria ter um maior grau de importância. Então aquela espécie está ali ameaçada de extinção. O indivíduo vai lá e mata. Aí vai receber só um agravante. Mas isso não é hora de se discutir aqui, né? Isso é algo quando se tiver, né, uma conversa e tudo mais. E, né, quando é facilitado por funcionário público no exercício de suas funções. Então aquela pessoa que molha a mão do funcionário público para fazer vistas grossas, né? Aí já é uma atenuante também. E é isso, galera. Como eu falei, ficamos aqui para essa primeira parte. Próxima parte vocês vão acompanhar na semana que vem, se tudo der certo. E valeu!